Uma labareda chamada William Seymour. Shalom, querido seguidor do nosso canal, Na Pegada de Yeshua. Eu me emociono tanto de falar sobre o William Seymour nesses tempos que nós estamos buscando avivamento. É preciso que você conheça sobre o Deus que trabalha com pessoas improváveis. Você já vai dando o seu like, ativando o sino, compartilhando o link. Você que ama alguém perto e quer enviar um vídeo edificante. Tem tanta coisa tóxica, ruim, fofoca e coisas superficiais no YouTube. Envie algo que seja edificante, que inspire essa pessoa que você ama. Envie esse vídeo para ela, ok? Então, William Seymour é um desses homens que, talvez olhando humanamente, você nunca ia imaginar que o Espírito de Deus ia trabalhar, porque ele era um homem improvável para a época dele. Mas deixa eu voltar um pouquinho atrás, antes de 1906, que foi quando Deus começou a usar o William Seymour. 1898, existiu um homem que começou um trabalho, uma escola bíblica, em uma região chamada Houston, no Texas. E o nome dele era Charles Fox Parham. Professor Charles Fox Parham começou com seus alunos a estudar o livro de Atos dos Apóstolos, pediu que eles estivessem estudando e eles começaram a estudar sobre os fenômenos que aconteciam ali em Atos. Quando foi em 1901, 1º de janeiro de 1901, Deus encheu com o Espírito Santo uma de suas alunas, chamava-se Agnes Osman. Olha como o Espírito Santo é detalhista. Agnes significa santa, santidade. Então Deus encheu essa garota e outras pessoas começaram a ser tocadas e cheias com o fenômeno de falar em línguas e ser tomadas cheias do Espírito Santo também com profecias. O tempo passou, chegou 1906 e William Seymour foi se matricular na escola do professor Charles Fox Parham em Houston, no Texas. Mas William Seymour era negro, semi-analfabeto, caolho e pobre. Então ele foi admitido na escola, porém não poderia entrar, tinha que ficar no corredor, ouvindo do corredor, porque ele era negro. Isso não abateu William Seymour. Nessa época ele orava com a cabeça dentro de uma caixa de tomate entre 4 a 5 horas. E com toda essa segregação, essa retaliação, ele tinha fome de Deus, ele tinha fome do Espírito Santo e ele aumentou o tempo de oração para 7 horas de oração. Ele queria aquela experiência sobrenatural e ele pregava sem ainda ter aquela experiência. Até que chegou aquele período, dia 14 de abril de 1906, que o Espírito Santo desceu sobre um círculo de pessoas que estavam com Seymour, né? Inclusive aquela que vinha a ser a sua esposa. Quando Deus desceu sobre a esposa de Seymour, ela começou a tocar piano sem nunca ter estudado e adorar o Senhor sobre um piano. Ah, que glória, irmãos, que poder dessas duas ferramentas do Senhor, profecia e música e adoração genuína. William Seymour também logo recebeu o batismo com o Espírito Santo e começou a desencadear um grande mover ali na Rua Azusa, Los Angeles, Califórnia. Então, naquele lugar, tinha acontecido uma igreja metodista que tinha pegado fogo. Olha só que interessante, fogo substituindo fogo. E agora aquela igreja estava abandonada. William Seymour fez um mutirão, as pessoas pintaram a igreja que tinha pegado fogo e improvisaram um púlpito, e agora não tinha hora para fazer reuniões. Começava a correr a notícia do avivamento Azusa, das pessoas que foram cheias do Espírito Santo, aleluia, das pessoas que estavam ardendo para Jesus, e vinham pessoas de todas as partes dos Estados Unidos e de fora. Muitos ainda não tinham chegado no lugar, ainda estavam se aproximando no quarteirão e recebiam curas e caíam com a gloriosa presença do Senhor. Começavam a falar em línguas, começavam a adorar em outros idiomas, e o avivamento Azusa prorrompeu no mundo todo, marcando aqueles dias de 1906. William Seymour era um desses caolhos, desses
deficientes visuais que não pararam por causa da sua condição, muito menos por ser negro. Quando o avivamento chega, não existem barreiras. Quanto mais preconceito, quanto mais retaliação, quanto mais segregação, a igreja se torna antifrágil e o avivamento vem com mais força. Não foi só William Seymour que era caolho na história do avivamento. Houve também um chamado Christian Evans, do país de Gales. Ele era chamado John Bunyan de Gales. Era um homem briguento, um homem corpulento, forte, que gostava de brigar em bares e tudo mais. E ele perdeu um olho numa briga e ficou caolho. E então ele começou a buscar o Senhor, entrou em uma mata, recebeu do Senhor ali pelo Espírito Santo e continuou. Começou pregando com poder, com um fogo intenso no meio da rua. E o avivamento de Gales fluiu a partir de Christian Evans. Tinha um olho só, mas via mais do que as pessoas que eram normais. Bem como William Seymour, bem como Fanny Crosby em Nova York. Fanny Crosby foi uma mulher tremenda, nasceu normal, mas com 6 anos de idade, por um erro médico, ficou cega de ambos os olhos. E Fanny Crosby não parou por causa disso. O avivamento estava dentro dela e ela fluía e cantando, compondo canções, casou-se, ensinou em escola para cegos e escreveu mais de 1.500 hinos para entrar para a história dos grandes avivalistas da humanidade nesse segmento da música. Apesar de cega, foi uma mulher extremamente avivada, fértil e visionária. A cegueira não pôde pará-la. Tanto William Seymour, como Christian Evans, como Fanny Crosby, eram deficientes visuais, mas viam do mundo espiritual mais do que os normais, porque na história dos avivamentos não existe barreiras para o Senhor. Creia nisso e mergulhe, seja imergido nessa unção, nessa ambiência de avivamento. Shalom.